Queridos, graça e paz, como vocês estão? Eu estou bem. Peço desde já que já se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações e deixem um like de vocês, tá bom? Para que o conteúdo do vídeo chegue para mais pessoas. Como vocês viram no último vídeo que eu postei, eu falei um pouco sobre por que estamos aqui, né? Me referindo aos críticos, aqueles que fazem um trabalho apologético de defesa da fé, combatendo o falso ensino, as falsas doutrinas, né? As falsas profecias, e que não tem nada de profecia, né? Mas na verdade só adivinhações e essas coisas do tipo que iludem, fazem ilusões, né, para aqueles indoutos na fé, aqueles que são ignorantes acerca do conhecimento de Deus. Né? Eu usei lá um texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, eu vou até dar uma recapitulada aqui, acho que foi 2 Coríntios 10. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Vamos dar uma lida aqui novamente. Vou ler o versículo 3, tá? Era o versículo 4 e 5, se não me engano, que eu li lá naquele dia. Vou ler dos 3 aqui, só pra gente pegar um pouco de contexto. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Aí versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. É, Veja só que quanto aqueles que vêm com argumentos, falácias, pensamentos falaciosos, que na verdade na Almeida Revista Atualizada usa a palavra falácias, né? Falácias não, sofismas, né? Sofismas são argumentos persuasivos, só que não são baseados na verdade. E não são baseados no conhecimento de Deus, né? Que é a palavra. Né? Então, isso daqui, todo o pensamento nosso, todo o nosso argumento, todo o fundamento das nossas palavras, do conhecimento que a gente transmite, deve estar aqui, baseado nisso aqui. Obviamente que o próprio diabo se utiliza deste santo livro para, distorcendo ele, convencer multidões. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Obviamente que só não serão enganados aqueles que são eleitos de Deus, pois o Espírito Santo que neles habitam não deixarão eles serem enganados. E hoje eu falei acerca desse texto naquele dia e falei um pouco sobre até um vídeo que eu vi do Paulo Júnior pregando sobre o diabo, né, a doutrina do diabo, né, ou seja, um estudo sobre quem é o diabo, né, as visões, os grupos de pessoas, como eles acreditam que é o diabo e o que a Bíblia diz que é o diabo. Como nós cristãos que cremos nas Escrituras entendemos quem é o diabo. Afinal, como que a gente vai lutar contra algo que a gente não conhece? Bom, há muitos que se dizem cristãos e crentes e tudo mais, eles não leem as escrituras, logo eles têm um conhecimento muito pequeno sobre o próprio Satanás. O próprio Satanás diz coisas corretas até mesmo sobre Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes Satanás ele usa um homem ímpio em cima de um púlpito para falar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a gente vê, inclusive a gente vê isso quando Jesus aparece ali naquela cidade lá do Gergesenos, né? Alguma coisa assim, dependendo das traduções, os nomes são diferentes, né? Acho que na meio da revista corrigida, que é da CCB, tem escrito lá que a, Jesus chegou ali naquele lugar, o endemoniado de Gadareno, né? Gadareno, então, de Gadara, né? Enfim, e é bem interessante que ele fala coisas acerca de Jesus que são verdades. Né? Tu és o Filho de Deus. Ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, falsos profetas, falsos mestres podem falar isso, e isso é verdade. Isso é bíblico. É cristocêntrico. É o sermão de Satanás. Mas ele faz isso com a intenção de atrair multidões para ele, trazendo verdades, só que quando eles trazem essas pessoas com essas verdades, eles distorcem. Afinal, lá no Jardim do Éden, a própria
a serpente fez isso, né, com Eva. Ele falou, né, Deus falou para vocês não comer do fruto, né, e tal, porque no dia que comer dela vocês morrerão. Certo que não morrerão, pelo contrário, vocês serão igual a Deus. E aí a serpente suscitou o orgulho no coração de Eva e ela achou aquilo, como assim eu vou ser igual a Deus? E a gente vê muito essa visão humanista, antropocêntrica nas pregações, colocando o homem no centro e trazendo aqui para o contexto de CCB, o CCBano se sente no centro de toda a pregação. Afinal, Satanás faz isso com eles. Fala, olha, que Jesus vai te abençoar. Jesus vai virar teu cativeiro. E a palavra falou de Cristo. Falou. Será que falou? Ou será que falou que Cristo ia servir você? Né? Você seria o centro, o ponto fraco de Deus? O ponto fraco do Senhor Jesus? Não, certo que não. Isso é antibíblico, isso é herético, né? Enfim, então, meus queridos, hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante. Estou trazendo mais reflexões para que você entenda o que é paz. Né? Desde já, eu vou falar por aqui que eu vou falar sobre a paz de Deus. A saudação típica aí dos CCBanos, mas eu vou tentar destrinchar aqui um pouquinho sobre o que é essa paz. Porque a saudação dos CCBanos são a paz de Deus, amém, a paz de Deus, amém, a paz de Deus. Né? Essa é a saudação do CCBano. Se for outra saudação, a pessoa já olha estranho. Não, a paz do quê? A paz do quê? Bom, se dois cristãos se encontram e eles se conhecem, eles falam a paz e eles sabem de quem é a paz. Porque eles creem no mesmo Jesus Cristo. Eles sabem que a paz é a paz que o Senhor Jesus nos deu. Né? Aquela paz de reconciliação com Deus. Que outrora, quando nós éramos inimigos de Deus, por conta dos nossos pecados, da nossa vida pecaminosa, pois éramos mortos em nossos pecados e delitos, éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira, éramos filhos do diabo, escravos do pecado e das artimanhas de Satanás, éramos servos de Satanás. Agora, Cristo, com seu sangue, nos reconciliou com o Pai. A gente vai ver isso aqui em Romanos 5, Romanos 5:1. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhadinha ali também. Eu estou discorrendo aqui que eu estou basicamente. Hoje eu dei uma lida, né, escutei uns vídeos sobre terapia bíblica, bem interessante, e entra na matéria de aconselhamento bíblico, né? Coisa que a CCB não tem isso daí, né? O aconselhamento dele lá, o Conselho dos Santos Anciãos. Né? Isso daí é totalmente antibíblico, herético e até eu digo que é romanista, né? No sentido de Igreja Católica Romana. Se vocês estudarem um pouquinho de Igreja Católica Romana, vocês vão ver que é isso a que eu estou me referindo. Em Romanos 5, versículo 1, olha o que diz aqui. É maravilhoso, cara, quando você fala a paz de Deus. O que é a paz de Deus? Vamos ver que a paz... Eu acabei de falar um pouquinho sobre isso, mas veja só. O título aqui na NVI, né, Nova Versão Internacional, é bem interessante. Olha o que diz aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, veja bem, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja só que a paz, ela está ligada, tem um elo com a justificação pela fé. E fé por meio de quem? Por meio de Cristo. Nossa fé estando em Cristo, a gente passa a ter paz, porque Jesus Cristo é o nosso justificador. Ele é o nosso maior pacificador, pois ele nos trouxe... perdão, tá um pouco frio, meu nariz deu uma congelada, mas enfim. Então, ele é o nosso pacificador, ele trouxe paz a nós, nos deu paz para com Deus, através do seu sacrifício. Então, quando nós cremos na obra de Cristo, obviamente que isso é uma obra da graça de Deus, pois quando nós estamos mortos, nós estamos incapazes de crer em Jesus Cristo. Logo, a fé em Jesus, a graça, a salvação por meio da graça, mediante a fé em Jesus Cristo, isso é um dom de Deus, não é de nós. A graça
nem a salvação, nem a fé vem de nós. Pelo contrário, essa fé, essa graça, é tudo infundido pelo próprio Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele coloca essa fé em nós, a sua graça nos alcança? Por causa da obra de Cristo. Perdão, meus irmãos, o celular está vibrando aqui. Então, por meio da justificação pela fé em Cristo apenas, que você vai ter paz. Eu não estou falando que o crente ele vai viver pacífico no sentido de você tranquilão, nada me abala. Pelo contrário, nós somos cristãos e até o fato de alguém falar inverdades ou distorcer a verdade da palavra de Deus, isso nos deixa indignados e cresce em nós até uma ira santa, digamos assim, contra os maus, contra aqueles que praticam iniquidade e querem distorcer a palavra de Deus. Enfim, então a gente fica indignado, logo a gente, de certa maneira, a gente fica furioso contra a mentira, entende? Odiar o mal. Isso é uma das características de quem teme a Deus. Provérbios vai dizer, eu esqueci o capítulo e o versículo, estava lendo esses dias, eu sou muito ruim de memorizar capítulo e versículo, mas alguns eu lembro, porque eu sempre fico falando sobre ele o tempo inteiro, aí eu lembro. Mas desse aqui eu estava só meditando nos textos, né, nos provérbios, não focado em memorizar. E tem um texto em provérbios que fala que o temor do Senhor é odiar o mal. Meu, bizarro. Quando eu li isso, eu fiquei uns minutos pensando, refletindo sobre isso, meditando nesse provérbio. Imagina só, odiar o mal é temer ao Senhor. Então, veja só, quando a gente teme ao Senhor, porque o Senhor, ele é o bem, de modo superlativo, ele é o bem, ele é o amor, ele é amor, né? O amor, porque se a gente fala o amor, acaba que a gente vai chega a beirar a relativizar, né? Então, tipo, ele é o amor, então outra coisa pode ser amor também. Mas não, só existe um tipo de amor que é o amor que é Deus, amor. Deus é amor, entende? Então, veja só, Deus, ele é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é soberano, Deus é espírito, Deus é puro, Deus é pessoal, Deus é... Deus tem vários atributos que lhe pertencem, que tem os atributos comunicáveis, incomunicáveis e tal, porém, ele é, ele como que eu posso dizer, tem algo nele que é o seguinte, a paz. E a paz dele é de um sentido que nos perturba, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Então, quando a gente olha para Cristo, que é o príncipe da paz, ele é aquele que trouxe a paz para pecadores. Então, Cristo morreu por pecadores. Então, se você acha que, falar a paz de Deus, mas você não entende o que você está falando, porque você não vive isso, você não tem paz em seu coração de fato, você não tem paz em você. Eu não estou falando que o cristão vai ter paz com tudo, assim, né? Como eu acabei de falar. Né? Por exemplo, o cristão ele não tem paz com a sua própria natureza. A Bíblia fala que nós militamos contra a carne, pois o Espírito Santo que habita em nós milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Então, é uma luta constante e quase que infinita, porque vai acabar quando nós morrermos ou se o Senhor Jesus voltar antes de nós morrermos. Então, essa guerra interna que nós temos, e até mesmo com o mundo, né, e com Satanás, né, que são os três maiores inimigos que nós temos, né, a nossa própria carne, Satanás e o mundo, são os nossos três inimigos. O mundo, eu falo do sistema caído, né, em Adão, a impiedade do mundo, a corrupção do mundo. Até que Tiago, no capítulo 1, ele vai falar que uma das características da verdadeira religião é guardar-se da corrupção do mundo, né? Então, veja só, no versículo 27 do capítulo 1 de Tiago. Então, veja bem que é muito bom, cara. A gente pensa nessa questão de Cristo. Como assim? A gente éramos inimigos de Deus, vivíamos em guerra constante contra Deus.
Agora Deus, por seu infinito amor, aí a gente vai ver aqui em Efésios capítulo 2, veja só, eu vou tentar abrir aqui. Eu tô pegando agora de improviso esses textos aqui, porque quando a gente vai tratar da paz, que é esse entendimento que fala da justificação pela fé, a gente vai lembrar de diversos textos. Veja só o que está escrito aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Veja só. Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Lembra que eu acabei de falar? E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, olha isso, rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, a questão das boas obras, né? Só dando uma pincelada, ela vem após a salvação, após a regeneração, a conversão. Então, se você não creu no Evangelho de Cristo, se você não creu na obra de Cristo, se você não creu no Evangelho de Cristo, jamais foi gerado fé em seu coração. Porque ao escutar a palavra, o Evangelho, é que você esse Evangelho que vai gerar fé em seu coração. Se você não crê no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, ir a Cristo, confessar os seus pecados e depositar toda a sua confiança, toda a sua fé, né, em Jesus Cristo, jamais você verá a alva, né? Porque a salvação pertence ao Senhor. Então, se você não crer no Senhor, Jesus Cristo, jamais você verá o céu, jamais você verá os novos céus e a nova terra. Pelo contrário, você verá tormento e dores, e você rangerá os dentes, né, diante da ira de Deus, naquele dia infernal e naquele dia eternal. Infernal e eternal. Imagina só, tormento eterno. Imagina só, né? Consegue conceber? Isso é algo sobre a doutrina do inferno. Então, meus queridos, creia no Evangelho. É o único que pode te trazer paz. Enquanto isso, você vai continuar experimentando o inferno em seu coração. É parte do inferno. Experimentando o inferno não de forma plena. Ainda vai chegar esse dia, que será o dia de juízo. Mas creia em Jesus Cristo. Somente Cristo pode te libertar e te dar paz com Deus. Fora isso, você está em guerra contra o seu maior inimigo. Não é nem você mesmo, seu maior inimigo. Seu inimigo é o próprio Deus, é o seu próprio Criador. Como você pode se levantar contra o próprio Deus, aquele que te criou? Como você pode? Como você pode dizer que você fazendo alguma coisa você pode ser salvo? Como você pode dizer que eu devo estar todos os dias no culto servindo a Deus, né? Que é isso que você pensa. Como você pode dizer que isso vai te levar para o céu? Como você pode dizer que estar limpando a casa, aquele templo, vai te levar para o céu? Como você pode dizer que você levar uma cesta básica ou fazer alguma coisa ali, outra ali e tal, isso fará com que você seja salvo no último dia? No máximo, se você for salvo, você vai ter algum galardão, né? Que isso está nas escrituras. Mas é para aqueles que foram salvos, aqueles que estão em Cristo.
Se você não está em Cristo, de nada adianta o que se faz. 1 Coríntios 13, Paulo vai falar de várias características, falar em língua, até mesmo dos anjos, se fosse possível, né? Tem essa hipótese, né, no texto ali de Paulo. E ele vai trazer desce toda a minha riqueza aos pobres, falasse em todos os mistérios, as línguas, e desse meu corpo a ser queimado se não tivesse a caridade, o amor. Que amor é esse? A Bíblia fala que é o amor que excede todo entendimento. Esse amor que foi gerado em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus em nós. E aí, esse amor que é o Espírito Santo de Deus, isso é o que testemunha para nós que somos filhos de Deus. Fomos adotados. Por isso que esse Espírito é chamado de Espírito de adoção. Fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Entende? Então, é o selo da promessa de que herdaremos a vida eterna em glória, de forma plena, né? Por enquanto a gente experimenta a glória de Deus, a eternidade já aqui, na nossa paz, na nossa alegria e tudo mais, mas ainda sofremos perseguições, passamos tribulações, os nossos sofrimentos, que Deus aqui sim permite na vida do crente, para que no último dia a gente possa desfrutar sem a presença do pecado, porque todo esse sofrimento e tudo mais é permissão de Deus para que nosso corpo seja mortificado dia a dia para a glória de Deus. Isso é santificação, né? É o Espírito Santo, a mão de Deus trabalhando em nós para nos tornar cada vez mais iguais ao Mestre, iguais ao seu Filho, né? Romanos 8, no 28 ao 30, vai falar é, porque portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entende? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, foram predestinados para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, é um efeito em cadeia que é inquebrável. Então, se você foi chamado, você foi justificado, que é porque você foi predestinado e, obviamente, você vai ser glorificado. Então, já fomos chamados e justificados. Agora esperamos com grande expectativa, a glorificação. Receberemos um corpo igual ao Mestre, igual ao de Jesus, igual àquele que Jesus também tem, aquele corpo glorificado, ressurreto, puro, imaculado, né? Sem corrupção alguma, sem a presença do pecado. Isso é maravilhoso demais. Então, meus queridos, espero que vocês reflitam nessas palavras e o texto que eu tenho que ler para vocês, né? Pô, falei tanto da paz, que excede o entendimento, e qual é o motivo dessa paz? Então, veja bem, Filipenses 4, versículo 7 diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou repetir. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entende? A paz de Deus. Você já entendeu o que é a paz de Deus? Se não, você vai criticar, você vai falar um monte de coisa aqui. Eu não acredito nisso. Mas beleza. Bom, infelizmente você ainda é inimigo de Deus. Eu oro por você, para que Deus abra o seu coração e você compreenda o Evangelho. E o Evangelho, como uma espada, entre no seu coração. Tá bom? E você seja salvo de si mesmo e da ira de Deus. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.